A Casa do Dragão, episódio 10 da primeira temporada, mais conhecido também como o último episódio, pelo menos até aqui, né? Pelo menos por aqui. O último episódio com cara de primeiro episódio da segunda temporada, não sei se vocês sentiram isso também. Mas enfim, tô triste, tô meio melancólico com o fim dessa nossa jornada, mas eu quero já agradecer a todos vocês que me fizeram muito feliz por esses últimos 2 meses, por aí, né? Enquanto a gente estava aqui destrinchando acontecimento a acontecimento desses episódios, tá? Muito obrigado por terem me deixado tão bem, por terem valorizado tanto meu trabalho, por terem me marcado nas fotos lá no Instagram. Se quiser marcar mais, adoro saber como vocês me assistem. Enfim, por isso, apesar de triste e melancólico, paradoxalmente também estou feliz, muito satisfeito com essa jornada. E quero dizer que ainda tem o vídeo em detalhes aqui na descrição e um anúncio. Toda segunda-feira, a partir da semana que vem, terá um vídeo de Em Detalhes focado nesse grande universo das crônicas e também do Fogo e Sangue. Aí nesses vídeos eu vou trazer assuntos explorando um aspecto por vez ali, pra gente se manter aquecidos nessa obra do George Martin, né, que agora tem já 2 séries, tá? Então vamos lá, cada vez mais deixando vocês preparados pro seguir desse universo. Marca aí, toda segunda-feira, meio-dia, pra você almoçar comigo daqui até a segunda temporada estrear. É como se fosse um Em Detalhes, né, só que particionado. Show? Agora vamos lá, o que interessa, vamos falar sobre o último episódio dessa temporada. Partiu. Um garoto diante dos 7 reinos. Essa é a abertura desse episódio. Lucerys, ele tá vendo um mapa, questionando a sua propriedade de reger Deriva Marca, né, quando esse momento chegar. Se questionando diante de tantas questões que vêm a partir daquele continente forjado por guerra, por desavença, por desesperança. Luke, ele é um personagem muito interessante porque ele tem mais altivez do que uma criança deveria ter, mas também tem uma leveza muito mais do que quem tem altivez tem. Isso me faz refletir sobre como a monarquia, na fantasia e na vida real, depende da imaturidade de alguns príncipes e de também alguns governantes para seguir, para avançar. O que resvala na nossa vida de hoje em dia, né? Nossa vida mais comum, de que nunca de fato estamos preparados para as oportunidades que vão aparecer quando elas chegam. Isso vai conversar aqui com esse episódio. A coroa literalmente chegou no pior momento ali da vida da Rhaenyra, mas ela teve que aceitar, ela teve que seguir e ela vem lutar. Não só mais por ela, mas com o tal dessa coroa. E isso também se conecta com o final do episódio, mas daqui a pouco eu chego lá. O chamado chega novamente, né? Rhaenys, ela traz uma penca de péssimas notícias para a então princesa Rhaenyra. Seu pai morreu, coroaram outro rei, e aí por isso, a pontada que sente em seu ventre é a tal da herança chamando a atenção. Se a série vem falar de fogo, ou seja, da guerra, imediatamente ela vem lembrar do sangue, ou seja, de mais um herdeiro que Rhaenyra carrega e que agora clama por sair antes da hora, sem cautela, doida pra vir ao mundo e lutar. Afinal, nessa época, mas hoje em dia também em muitos casos, o parto é a primeira luta que a gente tem para sobreviver. É a luta para existir. Luta essa que precisa muitas vezes ser revivida ao longo da vida. Vários sobreviveram a esse momento do nascimento, mas vários e várias precisaram renascer durante a sua vida e assim lutar novamente pelo direito de existir, de se fazer existir. Rhaenyra, por exemplo, foi declarada a herdeira direta de Viserys, mas vai precisar lutar para existir nesse cargo, porque qualquer quebra de paradigma parece ser sucedida por uma luta incessante, por uma luta voraz e terrível pelo direito de viver o paradigma quebrado. Olha que loucura. Permitem, aceitam algo, mas a pessoa ainda vai ter que lutar. Então, não basta se descobrir e se afirmar. É preciso, por algum motivo, que o mundo valide isso todo o tempo. A luta de Rhaenyra é uma luta por identidade. A identidade de uma rainha que, mesmo todo mundo tendo jurado lealdade, precisa novamente choramingar por essa lealdade. Como se não bastasse a primeira validação. Eu posso estar falando de A Casa do Dragão. Parece. Mas eu não tô não. E você aí sabe de que eu tô falando de você. Daemon, quando recebe o recado, pega a espada como símbolo de quem quer lutar. Rhaenyra, ela vai sofrer novamente as dores do parto, e dessa vez, um parto antes do tempo, um parto complicado que não termina bem. Enquanto Daemon monta as armadas e monta as estratégias iniciais, Rhaenyra perambula com a criança
prestes a sair de dentro de si, enquanto o Daemon acha que manda, Rhaenyra, ela não aceita ajuda de ninguém para que aquela criança saia. Ela mesma tira com as próprias mãos. E isso é o jeito do roteiro nos dizer que todos os presentes ali podem até tentar se meter, podem até tentar resolver, mas quem vai de fato achar a solução para aquilo tudo é ela. É Rhaenyra por Rhaenyra. Ela mesma prepara o corpo da filha diante das Irmãs Silenciosas, a filha que morreu. Rhaenyra brinca na cara do estranho. Afinal, a sua existência naquele momento já é uma brincadeira na cara do estranho por si só. O reconhecimento vem em seguida da dor. Ela é coroada tão logo que a sua filha é velada e depois por isso cremada. E aí fogo e sangue novamente aparece aqui. Fogo que, no que acabara de acontecer, fogo no coração daqueles seguidores, fogo em Daemon que anseia guerra e sangue no sentido de herança e continuidade. Rhaenyra, perceba, em pouco tempo perdeu o pai, a filha e vai ter que agora não perder o que é seu por direito, ou seja, conquistar o que já é seu. Vai ter que lutar com e contra o marido /tio, com e contra os aliados, com filhos e por isso contra a Rhaenyra mãe, ou seja, a Rhaenyra rainha, vai ter que lutar com os filhos e ir de encontro, ou melhor, não ir de encontro à Rhaenyra mãe, romper com a Rhaenyra mãe, e tudo isso de novo pelo que é seu por direito. Como pode, né? Mas é aquilo, não basta nascer, não basta se descobrir, não basta se colocar, se aventurar, sofrer todas as dores da monarquia e do parto. Ainda é preciso ganhar dia após dia o que já é seu. O direito de existência, o direito de existir com aquela coroa na cabeça, o direito de prosperar, o direito de viver. Rhaenyra, diferente de Rhaenys, agora é a rainha que foi. Mas veja só, ela é tão rainha, ela é tão preparada, que uma das suas primeiras atitudes é a cautela. E ela vai ter que convencer muita gente de que cautela também ganha guerra. Existe uma máxima que passa despercebida por muita gente que vê o poder. Vê o poder, mas não vê para que serve o poder. No final das contas, o poder é para proteger o tal dos 7 reinos. Ciente disso, Rhaenyra ela não inicia uma guerra aleatoriamente, por mais que tenha certa legitimidade. E isso agrada Rhaenys, que meio que a vinha observando com um sorrisinho desde a coração. Coração essa, importante dizer que ela não se ajoelhou. E convenhamos, precisa. Rhaenys, ela é muito mais do que uma relação política. Rhaenys, a partir de agora, é uma relação intrínseca entre a que foi e a que não foi. Entende isso? Quando a Rhaenyra tá chegando no poder, a Rhaenys tá chegando também. Ela tá fazendo valer essa mulher que não conseguiu aquele trono. Daemon, por sua vez, coroou Rhaenyra, o que é muito simbólico, afinal. A última coroação com aquela coroa em si que vimos foi do próprio Daemon honrando o seu irmão com a coroa pela última vez. Daemon coroar a Rhaenyra é uma transferência direta e visual do poder. Ao mesmo tempo, vamos entender o Daemon e as suas ações desde já, que coroar a Rhaenyra é uma declaração de guerra fria. Por isso que ele faz isso sem pestanejar. Afinal, ao coroar Rhaenyra, ele também está se coroando rei, o que sempre foi o seu sonho desde o começo aqui dessa jornada. A declaração de guerra é tão evidente para o roteiro que a imagem canta junto disso. A mesa dos 7 reinos, em uma cena lindíssima, se acende. Há fogo em Westeros. A questão é, vão conseguir controlar esse fogo para os seus objetivos? E aí a discussão começa. Rhaenyra acabou de fazer um parto mal sucedido e traumático e já tem que seguir trabalhando. O tempo urge, mas é curioso que para uma mulher, né, ele urge de maneira diferente. Ela não tem tempo nenhum de seguir 2 lutos, filha e pai. Assim como a Alicent também não teve de seguir a do marido, né? Ao entrar na sala de guerra, ela chama as gêmeas para o seu lado. O plano seguinte é de uma mulher, coroada inclusive, e ao centro, né? E ao lado dela, 2 outras mulheres. Dentre vários homens tentando decidir por elas, tentando se impor diante delas, tentando ser mais do que ela, de fato. Fala-se sobre defesa e ataque. São poucas cabeças para atacar, mas o suficiente para defender. São mais dragões do lado dos pretos, mas são dragões dos verdes que têm mais experiência em batalha. Ao mesmo tempo, usar bastante os dragões transformará aquele reino em uma nova perdição de Valíria, ou seja, um reino de ossos e cinzas. O resto, e de novo, Rhaenyra se impõe ao dizer que não vai guiar um carro sem rodas, o resto é ingovernável. Então aquilo dali não pode ser transformado em resto. Ela tem que primeiro garantir a proteção daquele cenário. Diferente do outro lado que sorriu ao receber o poder, Rhaenyra, ela sentiu o peso.
É visível pela sua expressão que mistura honra e pesar. Ao mesmo tempo, é muito difícil fazer guerra, iniciar uma guerra. Iniciar uma guerra é complicado. As nações mais poderosas aí têm dificuldade, né? Por mais que queira muito, e Rhaenys até sorri ao ver essa dificuldade evidente, quem inicia a guerra tem lá suas vantagens estratégicas. Mas a questão aqui vai muito além disso. A questão aqui é falar sobre legitimidade. Guarda esse nome. Na cena da ponte, quando Otto vem negociar a legitimidade de Aegon II, isso fica bem mais evidente. Aqui, algo interessante acontece. O ímpeto que Rhaenyra não pode demonstrar em palavras, a sua dragão, a Syrax, demonstra, e isso vai de novo resvalar lá no final, tá? Eu já vinha dizendo há várias resenhas, dragões são domados, mas não são dominados. Eles sentem os desejos mais íntimos de seus mestres. Enquanto com palavras Rhaenyra tentava entregar sabedoria e cautela, o seu íntimo queria simplesmente dizimar aquilo dali, destruir toda aquela questão. Syrax sabe, se achacoalha como quem tá presa por uma rédea invisível. No caso, é a tal conexão mental que realmente parece existir entre dragões e seus mestres. Da última vez que eles estiveram ali, vamos lembrar, Otto e Rhaenyra estavam juntos contra Daemon, mas o jogo virou, porque a monarquia é isso, né? O jogo vai todo o tempo virando. Daemon quer atacar, quer acabar com aquilo tudo. Daemon, de certa forma, não é tão diferente desse ímpeto do dragão, o que se reflete claramente na força que ele e Caraxes têm quando juntos em batalha. Não é que Daemon comanda Caraxes, é que eles, homem e criatura, se deixam comandar em simbiose. Otto avança e mostra a página que Rhaenyra um dia rasgou e deu para a amiga. A Alicent, ela surge sem aparecer, e Rhaenyra sente isso. Mas ela sente a última Alicent que viu e a Alicent adolescente que tem na sua memória. Ela não sabe qual é essa nova Alicent. Ela não pôde reconhecê-la. Elas não conviveram. Ela não viu a Alicent. E a guerra, olha só, começará sem essa informação, o que pode trazer um pouco de amargura e também de angústia para dentro do coração da rainha. No caso, a Rhaenyra, né? Que é a única rainha que temos nesse momento. Após a ponte, Rhaenyra começa a ser questionada sobre sua cautela. O primeiro embate é entre ela e o seu marido, o seu tio marido. Todos saem da sala e vem a cena mais tensa do episódio, controversa também. Rhaenyra e Daemon se desentendem e ele a segura pelo pescoço, enforcando-a. Daemon está muito próximo de ter o que quer, mas agora é Rhaenyra quem está distanciando-o disso. E aqui abre aspas, quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja. E se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Isso é Maquiavel. Portanto, ao mesmo tempo que há um sentimento de raiva crescente naquele homem, por não ter sido participado pelo irmão da tal profecia, também precisa se impor, ele, no caso Daemon, para os presentes naquela sala. E eu não estou dizendo que eu concordo. Eu tô querendo que a gente entenda o que o roteiro nos sugere, tá? Tudo tá acontecendo pela legitimidade de uma mulher pela primeira vez sentar ou não no trono de ferro. Daemon, por sua vez, precisa mostrar autoridade diante das famílias, diante dos exércitos que estão dispostos a ajudá-lo nessa reivindicação. Então ele não pode ser Daemon da Rhaenyra. Ele tem que ser Daemon. E ponto. Ao mesmo tempo, a Rhaenyra precisa mostrar a autoridade enquanto rainha. Logo, ela não pode ser a rainha do Daemon. Ela tem que ser a rainha. Ponto. Não só naquele momento, mas sempre. Por isso que ambos estão em desacordo, ambos estão desalinhados quando se fala das decisões sobre os Sete Reinos. No mesmo dia, Rhaenyra lutou no campo do útero, como a sua mãe ensinou lá no primeiro episódio, lutou no campo da política ao ser coroada, lutou no campo militar ao ter que decidir atacar ou não, e agora luta como esposa ao ter que mostrar para o marido que não é necessariamente sobre quem manda, mas como o poder entre os dois circula, como o poder entre os dois precisa ser equivalente, cada um à sua maneira, como os dois precisam estar em equidade, para nem ela e nem ele perderem respeito dentro daquele contexto. O rancor de Daemon causa rompante. O rancor de Rhaenyra, muito madura por aqui, inclusive, conectando com o primeiro papo dela com o filho, né, com o Lucerys, sobre maturidade nesse episódio, o rancor dela causa cautela. Afinal, atacar sem propósito é dar murro na parede. Atacar com propósito e organização, aí vem de novo essa palavra, é legitimar as suas ações para todos os presentes naquele contexto e para os Sete Reinos. Guerra não é passeio, guerra é sórdida. Logo, o sórdido precisa ser justificado. E isso, veja bem, conquistou Rhaenys,
que fala sobre a inteligência da rainha para o seu marido Corlys. Um Corlys que, a partir disso, decide por também estar naquela guerra ao lado dela, entendendo que saber fazer guerra, saber lutar, é saber também a hora de se defender, a hora de se preparar. Agora uma pausa rapidinho no vídeo, tá? Porque eu preciso faturar para quem sabe um dia conseguir me aposentar. No primeiro comentário desse vídeo tem uma série de links para livros, que são links da Amazon, com livros publicados por George Martin. Você comprando algum livro nesses links me ajuda muito com um troquinho e não muda em nada o preço deles para você. Então, cogite dar uma passeada pelos links, dá uma olhadinha ali, sem compromisso, como diz os vendedores de loja, né? E a dica que eu deixo aqui é o livro Fogo e Sangue para você ler quando a série terminar, no caso terminou, e aprender um pouco mais sobre as diferenças entre série e livro. Obrigado pela atenção. Vamos seguir. Daemon é fogo. Daemon é fogo vazio. Rhaenyra, ela sabe disso, mas até fogo vazio é útil naquele cenário. Alguém tem alguma dúvida que Rhaenyra poderia simplesmente destruir Daemon quando ela quiser? Quando ela quisesse, melhor dizendo? Vocês realmente acham que as pessoas estão ali pelo fogo incontrolável de Daemon ou pelo fogo dessa Rhaenyra esperta, cautelosa, honesta, ciente de si, ciente do seu poder? Daemon é peça. E se essa peça precisa se achar mais do que uma simples peça, ok. Rhaenyra sabe, Rhaenyra brinca com essa peça. E outra, gente, Daemon não é santo, tá? Um dia desse ele estava cometendo feminicídio. Corlys fala sobre ambição apressada. Tá conversando com a sua esposa e fala como os Velaryon sofreram sobre esse lance da ambição apressada, né? Apesar de estar falando sobre si, sobre sua família, sobre os Velaryon, ele também está falando justamente o que fez a sua esposa começar a botar muita fé na Rhaenyra. Pra que ter ambição se já tem o que se almeja? Ela já tá com a coroa, ela precisa agora legitimar essa coroa. Corlys, por sua vez, é um homem rico, venceu grandes batalhas, grandes guerras, criou bons filhos, tem excelentes netas e netos, gente, cara, que meninos legais. Vive com uma mulher forte, uma mulher com personalidade. O que ele precisa mais? Ao finalmente entender que não precisa do trono para ter tudo que ele, o trono, lhe oferece virtualmente, ou seja, o poder virtual, ele também entende que o seu lugar pode ser ao lado da Rhaenyra, fazendo valer tudo o que é, tudo que tem e tudo que ele pode ser. Rhaenys, ela fala aqui, abre aspas, tá? Rhaenyra não foi apressada e nos salvou do caos, fecha aspas. Entende agora como lutar com cautela também é lutar? Se deixar enforcar e se fingir de fraca pode ser parte de uma vitória muito maior do que simplesmente tirar o seu pescoço da mão de um tirano que finge por algum motivo ter poder, mas não vive o poder. É diferente ter e viver o poder, é diferente. Rhaenyra estava vivendo o poder. Daemon, Corlys estavam fingindo o poder. Eles queriam ter a parada. Lembremos de Rhaenyra voltando lá da caça do cervo. Ela sim, quietinha, mãozinhas para trás, ela sim era o poder. Você acha que aquela menina ficou burra da noite pro dia? De forma alguma. E a Rhaenys percebeu isso agora. Vamos lá para um momento mais pragmático. Enquanto discutem o mapa e as estratégias, chega alguém que realmente sabe fazer guerra. Corlys demonstra a sua lealdade. De quebra, o motivo de, desde o primeiro episódio, ter uma obsessão por Stepstone, né, pelos degraus e pelo mar estreito. Aqui eu vou deixar a modéstia de lado, porque claramente eu trabalhei com vocês para esse momento acontecer com muita tranquilidade na cabeça de quem está assistindo. Eu falei sobre a importância comercial da região, falei sobre a Baía da Água Negra, enquanto muita gente cria detalhes bobos sendo abordados, como por exemplo, um símbolozinho na bengala de fulano de tal. Eu tenho certeza que muitos de vocês entenderam perfeitamente a importância de Corlys naquele tabuleiro por conta dos meus vídeos. Corlys, ele estava propondo o pior dos cercos, ou seja, o cerco comercial, e por isso o cerco de abastecimento da cidade. Deixa o povo com fome e você dominará esse povo. Agora, deixa o povo tempo demais com fome e esse povo te devorará. O que Viserys nunca quis, ou seja, lutar pelo mais estreito, agora vai servir de força contra a atual e fajuta coroa. É muito bom ver o Corlys nessa posição, ver a Rhaenys agindo e fazendo os olhos da Rhaenyra brilhar. É muito bom. Como a ausência de Daemon faz a Rhaenyra prosperar sem tantos entraves. E depois, cada dragão voando para uma direção é outra cena linda, parecendo, sei lá, o lançamento de um porta-aviões prestes a invadir a guerra. Dessa forma, viajamos com Arrax. Antes disso, bom lembrar, Lucerys falou sobre imaturidade com a sua mãe e recebeu, a meu ver, a missão mais difícil das três. Ou porque Rhaenyra confia demais no filho, ou porque na guerra
as escolhas elas são escassas muitas vezes. De fato, quem deveria ir negociar com os Baratheon seria a Rhaenys. Ela é uma Baratheon também, né? Não que o Lucerys não seja, mas a Rhaenys ela tem mais experiência e sabe lidar com pessoas orgulhosamente incontestáveis, né? Ela sabe lidar com o orgulho do servo ainda sem coroa. A câmera coloca Lucerys muito pequeno diante de tudo que acontece nessa cena final. Pequeno diante do dragão, que por sua vez é menor ainda em perspectiva a Vhagar, né? Pequeno diante dos guardas, pequeno diante do salão que se agiganta, principalmente quando Baratheon fala gritando, fala grosso. Pequeno diante de Aemond, que se transformou numa fera enjaulada pronto para se vingar, e por isso um destemperado, mais parecido inclusive com Daemon do que com Rhaenyra, enquanto que Lucerys muito mais parecido com Rhaenyra do que com Daemon. Se Daemon tivesse ali não batendo de frente com a sua esposa, muito provavelmente as coisas teriam sido muito diferentes. Antes de ir, Rhaenyra, vamos lembrar, entregou a missão para o seu filho fazendo um carinho em sua mão. Então deve ser tenebroso mandar o filho para a guerra enquanto rainha, uma vez que a mãe está sempre presente ali dentro, né? A dor final, ao saber o resultado, definitivamente fará o fogo Targaryen de Rhaenyra dominar um pouco aquela pessoa. Afinal, Luke, né, Lucerys, seguiu direitinho o que lhe foi mandado. Ele foi honrado e honroso, foi respeitoso e calmo. Na luta entre Vhagar e Arrax, ele foi esperto, foi escorregadio, foi inteligente. Pena que às vezes a força se impõe diante de esperteza. Então, talvez Daemon seja realmente útil dentro daquele cenário. E agora sim eu vou falar da cena de Daemon dominando Vermintide, né? Ou seja, aquele dragão que tá lá na caverna. Olha só como ele vai cantando, como ele precisa entrar na mente do dragão para deixar que o dragão também entre na sua mente. Lembre-se aí da cena da Syrax tentando fazer o que a Rhaenyra queria fazer, mas se controlou para não fazer aquilo dali, queimar o Otto Hightower. E agora conecte tudo isso na luta entre Luke e Aemond. Aemond era puro fogo, pura vingança. Ele tenta controlar Vhagar, mas a ligação entre os dois faz Vhagar agir por si só. A mesma coisa com Luke e Arrax. Arrax ataca Vhagar enquanto Luke não quer que isso aconteça. Vhagar retruca e dilacera Arrax. Uma bela adaptação do livro, porque a morte de Luke no livro é muito tola, muito boba, banal. Aqui tem um propósito gigante: mostrar a conexão desconexa dos dragões, mostrar a conexão desconexa das vontades íntimas dos Targaryen e, finalmente, começar a guerra não mais fria. Aemond sabe o que aconteceu, sabe que não ele, mas Vhagar começou. Mas peraí, quem disse que Vhagar é o que é por si só? Não. Foi Aemond e o seu íntimo impetuoso que começou. Essa relação aumenta quando vemos também que Rhaenyra tenta dominar um dragão para não fazê-lo começar a guerra. Eu não tô falando da Syrax, eu tô falando de Daemon. Então daqui pra frente veremos uma dança, mas não só a dança dos dragões. Veremos uma dança mental entre vontade e cautela, entre ação e reação, entre fogo e entre sangue. A cobertura desse universo continua aqui no canal. Por hora, é isso. Toda segunda-feira um vídeo novo nesse cenário e aquela gigante certeza de que ou você controla ou você é controlado, tá? Então eu vou tentar controlar vocês para voltarem aqui toda segunda-feira e ficar um pouco mais comigo. E como Nicolau Maquiavel me ajudou em cada vídeo de análise dessa série, em cada vídeo eu parafraseei diversas passagens de O Príncipe sem citá-las, nada mais justo do que terminar toda essa cobertura com a citação dele que fala bastante sobre o que a gente viu e sobre o que a gente verá. Precisando, portanto, um príncipe de saber utilizar bem o animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, porque o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe defender-se dos lobos. Um dia você vai entender essa citação quando a gente for um pouco mais à frente nessa história. No mais, um forte abraço em vocês, muito obrigado pelo enorme carinho que eu tive em todos esses vídeos aqui dessa temporada, todos esses vídeos que eu fiz de A Casa do Dragão, Game of Thrones, etc. Espero que continuem aqui. Um beijo gigante e até a próxima.